Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a nossa aula 2 da unidade 1, em que nós vamos tratar sobre os reservatórios, o recalque, a coluna e o barrilete. Então a gente já viu a seção 1.1, a introdução às instalações hidrossanitárias de água fria, e agora nós entramos nesse ponto de reservatórios, recalque, coluna e barrilete. Então nessa seção 2, nós estudaremos, né, as definições sobre os cálculos de reservatório, recalque, coluna e barrilete, uma vez que lá na seção 1 nós entendemos o ramal, a alimentação predial, os materiais e o dimensionamento. Então, nessa mesma seção, você foi inserido como recém-contratado lá naquele escritório de projeto, né? Sendo engenheiro civil que trabalha em escritório e terá a chance de desenvolver um projeto de instalação hidrossanitária para uma residência de um cliente. Então, dando sequência às suas atribuições, agora você terá que calcular a capacidade do reservatório para que seja envolvido, para que o projeto que você está fazendo seja envolvido. Para isso, você deverá considerar uma residência unifamiliar com 5 pessoas que viverão nessa residência. Cada pessoa consome 200 litros por dia. Então, 200 litros por dia por pessoa, são 5 pessoas. Dimensionar corretamente o sistema de reservação de água, de modificação é de extrema importância para evitar que, no caso de abastecimento, na falta de abastecimento, né, o cliente fica sem água. O que isso significa? Na falta, por exemplo, quem depende da concessionária Sabesp, de repente teve uma crise hídrica lá muito forte. O que a Sabesp vai fazer? A Sabesp vai fornecer menos água ou vai ficar uns dias sem fornecimento. E aí você tem que deixar o seu reservatório já dimensionado para que na falta desse abastecimento de água você já tenha água reservada na sua edificação. Você, como engenheiro dedicado, busca o sucesso desejando a satisfação do seu cliente. Irá buscar os conhecimentos necessários para a demanda e tais informações constam no item não pode faltar. Então, aqui no não pode faltar, a gente tem a teoria da aula 2, né? Em geral, no Brasil, as resistências possuem reservatório superior, os quais funcionam sob baixa pressão. Por quê? As edificações são mais baixas, né? São térreas assobradadas, ali no máximo 3 andares e tal, e a pressão da água da concessionária ela já é suficiente para subir no seu reservatório. Então você não precisa ter uma bomba ali para fazer o transporte artificial. Essa água já sobe para o seu reservatório. E esse reservatório, com a gravidade, ele vai acabar tendo o transporte da água para os pontos hidráulicos, né, de uma forma com gravidade, então sem necessariamente um transporte artificial. Pam, pam, pam. Esses reservatórios acabam sendo necessários por conta da falta de água no abastecimento público. Então é uma realidade do nosso país, mesmo que nós tenhamos muita água, que as concessionárias aí tenham falta de água para abastecimento. O sistema de abastecimento por reservatórios, e portanto indireto, né, porque ao invés de você usar a água diretamente da concessionária, você está reservando ela, pode ser realizado com sem bombeamento e alimenta diversos pontos de consumo por meio da gravidade. E por esse motivo deve sempre estar em uma altura acima dos pontos de consumo, porque se você tiver uma torneira em cima do seu reservatório, obviamente essa torneira não vai ter gravidade ali para abastecimento. A água proveniente do abastecimento público possui uma pressão própria, então quando ela vem da concessionária, ela já tem uma certa pressão. E essa pressão muitas vezes pode apresentar alguma variação ao longo do seu trajeto. Então, na casa A tem uma pressão, na casa B tem outra pressão, no meio da tubulação tem outra pressão, e aí você tem pressões diferentes. Por isso, o reservatório residencial deverá ser localizado a uma altura tal qual a pressão advinda da rede pública seja suficiente para alimentação. Isso é, a pressão que vem da concessionária tem que ser suficiente para adentrar o seu reservatório superior. De forma geral, a altura do reservatório com relação à via pública não deverá ser superior a 9 metros. Então, de repente, você tem ali um terreno em aclive, vamos supor que o final dele já tem 3 metros de altura. Se você constrói mais 6 metros, seriam mais ou menos 2 pavimentos, acabamento, etc., você já tem ali no máximo para conseguir transportar essa água para o seu pavimento. Caso contrário, você vai precisar de um alimentador ali, uma bomba que alimente esse reservatório de uma forma artificial.
Então, quando a altura ultrapassa esse valor, deverá ser utilizado um sistema de recalque, constituído por dois reservatórios, que são um inferior e outro superior. Então, em edificações mais verticalizadas, em condomínios verticais, né, em apartamentos, você tem um reservatório inferior e um superior. O inferior tem a sua alimentação provida pela rede pública, então a própria pressão da concessionária vai alimentar esse reservatório, e esse, por sua vez, alimenta o reservatório superior por meio de um sistema de recalque, constituído por motor e bomba. O reservatório superior, por sua vez, alimenta os pontos da residência. Então você tem ali duas fases, né? Na verdade, três fases. A primeira fase da concessionária para o reservatório inferior, a segunda fase do reservatório inferior para o reservatório superior, e a terceira fase, que é o transporte do superior até cada ponto de alimentação da sua edificação. Falando no reservatório superior, ele pode ser alimentado diretamente pela rede, né, do alimentador predial, através de um sistema de recalque formado juntamente do motor, que é a bomba. Esses reservatórios são, em geral, colocados em locais elevados ou sobre a cobertura, em uma posição mais próxima quanto possível dos pontos de consumo em questões de economia para evitar perda de carga. O que é isso? Se você sabe que ali vai ter uma coluna d'água descendo na edificação, obviamente que você vai deixar sua caixa d'água próxima, porque quanto mais transporte horizontal, mais a perda de carga. E quanto mais próximo ele está do ramo vertical, ele vai distribuir essa água com uma pressão muito maior. Então, quando esses reservatórios possuem uma capacidade acima de 2.000 litros, é recomendável que se projete uma estrutura adequada de suporte apenas para o reservatório, evitando apoiá-lo diretamente sobre a estrutura. Então você faz uma estrutura de apoio para o seu reservatório e não permite que ele seja, por exemplo, apoiado só na laje, a fim de evitar que essa laje despenque, né? Em edifícios com altura a partir de 3 pavimentos, esse reservatório é locado sobre a caixa de escadas do edifício, aproveitando a localização próxima dos pilares e seu reforço estrutural. Por quê? As escadas, elas têm uma distância baixa, né, de 2 metros, e elas têm pilares ao redor dela. Então esses pilares eles já são superdimensionados a maior parte das vezes, e eles aguentam uma carga específica da água. Então, quando esses reservatórios são grandes, você aproveita essa caixa da escada, na parte de cima da escada, para posicionar o seu reservatório. Agora, o reservatório inferior, com um edifício com mais de 9 metros de altura, ele tem a implantação de um sistema de reservatório. Se deverá ser fácil, seu acesso deverá ser fácil, permitindo a sua manutenção e limpeza. Ele também deve ser isolado e afastado das instalações de esgoto. A gente tem que ter muita ciência que a água fria e o esgoto eles não podem se conectar de forma alguma, né? Então, mesmo que esse reservatório seja inferior, tem que tomar muito cuidado para não ter uma contaminação nesse reservatório. Além disso, um espaço para localização de máquinas, com bomba e motor, responsáveis pelo sistema de recalque, deve ser previsto também, e a instalação de 2 conjuntos, de forma que um fique com a reserva no caso de eventual manutenção ou substituição do primeiro. Então, você tem que ter 2 sistemas de bombeamento para a mesma rede de distribuição de água, porque caso você tenha uma manutenção na rede, a outra rede ela é capaz de fazer todo esse transporte sem você precisar deixar as pessoas sem abastecimento, né? E como que a gente vai calcular a água, né? O consumo da água. Existe uma grande variação de consumo por pessoa, que pode oscilar de 150 a 400 litros por dia, dependendo inclusive da cultura e dos costumes da população, como a disponibilidade de água potável. No Brasil, pesquisas mostram que o consumo varia de 50 a 200 litros, e por essa razão adotamos o padrão de 200 litros por dia por pessoa. Então, cada pessoa vai consumir 200 litros de água por dia. Ah, professor, mas eu só bebo 2 litros. É óbvio, né? Mas você faz comida, você lava roupa, você toma banho, e todo esse consumo ele é uma média de 200 litros por dia no cálculo. Então, para o cálculo do consumo diário, considera o consumo diário por pessoa, além da ocupação da edificação residencial, para a qual você está dimensionando esse reservatório, que é dado pela expressão
consumo diário em litros é igual à quantidade de pessoas que ocuparão a edificação vezes o consumo delas por dia. Nada mais é que, em residência em geral, quando não temos o conhecimento do número de pessoas, utilizamos algumas ocupações como padrão. Então, se você está falando de um apartamento, cada dormitório você considera 2 pessoas. Em escritórios, é uma pessoa por 6 metros quadrados, perdão. Em lojas térreas, você tem uma pessoa a cada 2,5 metros quadrados de área. Em lojas de shopping, com pavimento, mais de um pavimento, você considera uma pessoa a cada 5 metros quadrados de área. Em shoppings, você considera uma pessoa a cada 5 metros de área. Em restaurante, uma pessoa a cada 1,4 metros quadrados por hora. Então, repara que o consumo de cada situação, de cada destino de função da edificação vai variar de acordo com a finalidade que ela tem. Então, em casas e apartamentos, a gente considera 2 pessoas por dormitório, né? Se for 200 litros por pessoa, tiver 2 dormitórios, por exemplo, são 400 litros de... 400 litros não, né? 800 litros de água, porque 2 por dormitório, são 2 dormitórios, 2 vezes 2, 4. Vezes 200, 800 litros por dia. Em relação ao consumo de litros por dia, a menos que essa informação seja pré-estabelecida no projeto, quando não conhecemos os dados, também utilizamos valores médios, obtidos por estatísticas e pesquisas, e nós vamos apresentar alguns valores. Então, quando a gente está falando de casas populares ou casas rurais, nós estimamos 150 litros por pessoa por dia. Se nós estamos falando de apartamentos, são 200 litros por pessoa por dia. Escritórios, 50 litros por pessoa e por dia. Residências, 250 litros por pessoa por dia. E os restaurantes, 25 litros por refeição. Então, esse consumo, ele é conforme apresentado acima, né? Refere-se ao consumo diário, ou seja, por dia. Portanto, apenas um dia. A recomendação é que essa capacidade do reservatório seja calculada por, no mínimo, 2 dias. Olha aí uma questão que pode cair na prova, né? Para fornecimento no caso de abastecimento de rede. Portanto, a capacidade armazenada deve ser a capacidade do reservatório, igual a 2, né? Vezes o consumo diário, para que seja 2 dias suportado pelo reservatório. No caso da edificação possuir reservatório superior e inferior, a capacidade total calculada deve ser distribuída entre os dois. Então, o reservatório superior ele vai ter 40% da nossa capacidade de reservatório. E o meu reservatório inferior, que é o de baixo, ele deve ter 60% dessa capacidade de reservatório. Então, a gente calcula para 2 dias e distribui 40 para cima e 60 para baixo. Lembre-se de que a capacidade calculada para o reservatório deve considerar 48 horas de interrupção no abastecimento, ou seja, deve ser suficiente para abastecer a edificação e seus ocupantes por 2 dias. E aí nós temos o tipo de reservatório, né? Pode ter o reservatório moldado em loco. Muitas vezes esse reservatório da edificação pode ser moldado na própria obra denominado in loco, conforme a figura 1.9. Utilizado nos casos em que há necessidade de grande reservação de água, eles podem seguir projetos específicos da norma 6118. E também na NBR, né, que favorece a orientação da construção em concreto, e na NBR 9575, em relação à impermeabilização. Então, essa é a norma em relação ao concreto e essa a impermeabilização. E seu dimensionamento será dado pela forma: o volume é igual à área do reservatório da base vezes a altura dele mesmo, né? Então, aqui nós temos um reservatório, por exemplo, de um mercado municipal, em que o volume vai ser a área dessa circunferência interna vezes a altura de água que tem dentro desse reservatório. Nós temos também os reservatórios industrializados, e esse tipo de reservatório pode ser fabricado por diversos materiais. Então, por exemplo, metal, polietileno, fibra de vidro, fibrocimento. E, em geral, a sua capacidade máxima é de 1.000 a 2.000 litros. Acima disso, pode ser fabricado sob encomenda. Atualmente, os mais utilizados são de PVC e fibra de vidro, em função das suas vantagens com outros materiais, tais como superfície interna lisa, ou seja, você
como você não tem porosidade na superfície, você evita sujeira, né? Porque não vai ter nada impregnado ali naquele local. Eles são mais leves que muitos outros materiais, então tem facilidade no transporte. Tem encaixes precisos, porque eles são manufaturados, facilitam a instalação e a manutenção justamente pelo peso e pela capacidade da superfície ser lisa e facilitar a manutenção. E pense numa crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, em 2004, 2015, né? Que provocou desabastecimento de milhares de pessoas, deixando a população longos períodos sem água. O que poderia ser feito para minimizar esse desabastecimento? Então, o que você fala para mim? O que você podia ter feito para isso, né? Então, aqui tem um exemplo de um corte de uma caixa d'água com a ligação para um reservatório industrializado, por suas partes, componentes e conexões. Então, nós temos um registro, né? Nós temos o alimentador, que é por onde vem a água. Esse alimentador, ele é desativado automaticamente quando nós temos a nossa válvula aqui de pressão, né? Esqueci o nome desse equipamento, agora fugiu. Mas quando nós temos pode ser ligado até em eletrodos, tá? Assim, automatizado, para que você consiga de uma forma automatizada. Caso ultrapasse do limite dessa válvula que sobe quando a água sobe, essa água é jogada para um extravasor, né, que ecoa livre. Então, de repente, você teve um problema, essa válvula parou de funcionar. A água, ela de vez subir e vazar na sua edificação, você tem um tubo extravasor, que é ligado com um tubo de limpeza. Então, quando você vai fazer a limpeza da água, esse tubo ele também tem 32 milímetros de diâmetro e ele seca ali a sua caixa d'água para que você consiga de uma forma facilmente tirar a água da limpeza, né? E aí nós temos o consumo desce com 50 milímetros no mínimo quando a residência unifamiliar, né? Assim, apartamentos comuns, mas quando você tem algo multifamiliar ou uma coisa como um restaurante, etc., pode ser que esse tubo de queda ele tenha um diâmetro maior também. A rede de distribuição das instalações de água fria é composta pelas canalizações que interligam os pontos de consumo da edificação ao reservatório. Idealmente, sugere-se que que os pontos de consumo sejam separados, né? Então, por exemplo, os pontos de consumo do banheiro são alimentados por uma tubulação, os pontos da cozinha por outra tubulação, promovendo uma economia evitando o uso simultâneo. Então, de repente, o que isso quer dizer? Se você tiver uma tubulação de queda para todos os equipamentos de 50 milímetros, como a gente viu, e você fizer essa conexão de vários ambientes na mesma tubulação, você vai ter uma perda de carga e de repente está tomando banho, a água está super quentinha e tal, e aí a pessoa dá uma descarga, né? Como você não dimensionou corretamente, você pode perder pressão no equipamento. Então, você pode ter vários tipos de problema aí na sua instalação. Agora, conforme você vai aumentando o diâmetro desse consumo, você tem menos perda de carga aparente, né, que você consiga notar. E aí nós temos os barriletes, né? Imediatamente abaixo do reservatório, temos um conjunto de tubulações, quais serão derivadas as colunas de distribuição, que irão posteriormente se dividir e alimentar os pontos de distribuição. A esse conjunto de tubulações damos o nome de barrilete. E ele é composto por dois tipos, que é o ramificado ou o concentrado. O ramificado, como a gente vai ver na figura 1.1, ele apresenta uma maior economia, apresentando uma menor quantidade de tubulações com registros instalados do início das colunas de distribuição de forma espaçada. O barrilete concentrado, que é a figura 1.11, possui vantagens de apresentar os registros de operação em uma área restrita, o qual torna mais seguro. No entanto, ele necessita de um espaço físico maior para sua acomodação. Então, aqui nós temos a figura 1.1, que é o barrilete concentrado, e nós temos o nível da água, né, a concentração do barrilete e o consumo. Lembrando que também nós temos uma reserva mínima aqui, que é dessa altura para esse volume, né, que é para o combate a incêndio. Já o reservatório ramificado, conforme a figura 1.2, você tem um consumo para várias distribuições, diferente aqui que você tinha
o consumo separadamente. Você tem ali várias ramificações que descerão depois para o consumo, é um ramificado. Então, os ramais e subramais de colunas, né? Então, as tubulações após o barrilete derivam-se em colunas, ramais e subramais que irão alimentar os diversos pontos de consumo de uma edificação. As colunas são derivadas a partir do barrilete, fazem o percurso vertical até os ramais dos pavimentos em que elas alimentam, e se dividem em subramais quando direcionados aos pontos de alimentação. Cada coluna deverá possuir um registro de gaveta, permitindo o cefejamento no caso de necessidade de manutenção, por exemplo. É importante, sugere-se o uso de uma coluna exclusiva para alimentar uma válvula de descarga, evitando ali a interferência com outros pontos de alimentação. Porque a válvula de descarga, quando ela não é acoplada à bacia sanitária, quando aquela descarga na parede, ela tem um volume de queda de água muito alto, então ela pode fazer um desabastecimento ali das outras ramificações. Então, basicamente, nós temos aqui um barrilete, né? As colunas de distribuição, que seriam a A e a B, a parte da cobertura aqui em cima, e nós temos o ramal C, H, D, até o L lá embaixo, que são os ramais de alimentação dos pavimentos, né? Então, pesquise mais. Converse com um engenheiro que tenha feito um projeto de instalações de água fria e veja como foi feito o cálculo para o reservatório, para esse barrilete, para a distribuição em colunas, para os subramais e os ramais. E compare com o que você aprendeu na aula. Lembrando que nós seguimos a NBR 5626G98, que fala das instalações prediais de água fria. E aqui no Sem Medo de Errar, a gente volta lá no exercício do começo da unidade, que fala sobre o consumo de cada pessoa, né, para 2 dias. Então, cada pessoa consome 200 litros. Nós temos 5 pessoas na edificação, portanto, o consumo diário é 200 litros vezes 5, ou seja, 1.000 litros diariamente. Como você vai calcular para 2 dias, o consumo dos reservatórios vai ser 2 vezes o consumo diário, ou seja, 2.000 litros. E aí, avançando na prática, né? O cálculo para o reservatório superior e inferior. Então, você tem agora uma edificação de 4 andares, portanto, com mais de 9 metros de altura, você vai precisar de 2 reservatórios, um inferior e um superior, e cada andar possui 4 apartamentos com 2 quartos, ou seja, 4 pessoas em cada quarto, né? O consumo considerado é de 200 litros por pessoa e a ocupação considerada é de 2 pessoas por dormitório, como a gente já viu também na nossa aula. Então, quantidade de pessoas. Primeiramente, você deve calcular o reservatório. Para isso, você precisa de quantas pessoas tem naquela edificação. Então, você tem 4 andares, certo? Em cada andar tem 4 pavimentos e 4 pessoas em cada apartamento. Então, você tem aqui 4 vezes 4 vezes 4, quantidade de pessoas 64. Consumo diário, 200 litros vezes 64 pessoas, 2.800 litros. Consumo do reservatório, 2 vezes o consumo diário, 48 horas, né? Então, 2 vezes 2.800. Consumo do reservatório, 25.600. Porém, você tem 4 pavimentos. Então, você precisa de um reservatório inferior e um reservatório superior. Com isso, o reservatório superior é 40% do nosso cálculo de toda a reserva, né, do reservatório. Então, 40% no superior é 0,4 vezes 25.600. Aqui saiu erradinho, saiu 2.500, é 25.600. Reservatório superior igual 10.000 litros, 10.240 litros. O reservatório inferior é 60% do total, então é 0,6 vezes 25.600, né? 25.600 litros, que é 15.360. O RI, que é a diferença entre o consumo do reservatório e o superior, é a mesma coisa do que o meu reservatório inferior. Então, é 25.600 menos 10.240, como a gente viu aqui no reservatório superior. Portanto, o registro inferior é de 15.360. Se a capacidade do reservatório deve ser de 25.600 litros, divididos em 10.240 litros no superior e 15.360 no inferior,
a gente conseguiu calcular todos os reservatórios dessa edificação, tá bom? Então, faça valer a pena, são 3 exercícios aqui simples para vocês fazerem, porque na semana que vem a gente já vai aprender a fazer os projetos, ok? Grande abraço a todos, até logo, tchau, tchau.